Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos de 30 a 37. Jesus, o Messias servidor. O Evangelho de Marcos compõe-se de duas partes. O início da segunda parte se encontra em 8:31, onde temos novo início. O ponto alto da primeira parte é a declaração de Pedro, que representa os demais discípulos. Reconhecem Jesus como o Messias. Na segunda parte, Jesus se dedica mais intensamente à instrução dos discípulos, mostrando-lhes, aos poucos, em palavras e atos, em que consiste seu messianismo. A segunda parte culmina com a declaração do centurião. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. 15:39. Nesse primeiro ponto, o Messias vai ser morto e ressuscitar. Jesus está a caminho de Jerusalém, atravessando a Galileia, lugar onde desenvolveu sua atividade libertadora. O próprio evangelista explica o motivo por que ele não queria ser notado pelo povo. Estava ensinando a seus discípulos. O conteúdo desse ensinamento é o que se costuma chamar de segundo anúncio da paixão. O mestre tem consciência dos conflitos que deverá enfrentar para realizar seu messianismo. Aquele que, para onde pretende segui-lo, ou seja, aquele que deve segui-lo, deverá tomar consciência e posicionar-se corajosamente. Jesus afirma que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, como o justo nas mãos dos injustos. Isso a gente pode ver, a expressão passiva ser entregue pode ser entendida de dois modos. O primeiro reflete uma teologia tradicional e hoje abandonada por quase todos. O segundo depende de uma nova compreensão de tudo que Jesus disse e fez. Primeiro ponto aqui, sendo esse evangelho um texto de catequese, era compreensível que os catecúmenos se apresentassem. Era de fato necessário que Jesus, para realizar seu messianismo, tivesse de passar pela cruz. Será? Sim, porque um Messias crucificado. Marcos mostra que a paixão de Jesus está dentro do plano do Pai. É Ele quem entrega seu Filho para salvar a humanidade. Deus entrega o justo para salvar os pecadores. Porém, a morte não terá a última palavra sobre o destino de Jesus. 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Diz isso no verso 31. Essa visão esbarra numa imagem estranha de Deus. Jesus será denunciado e traído por um de seus discípulos e será morto por aqueles que sua prática de vida incomodou. Judas, um de seus discípulos, se torna traidor do projeto de Jesus, colaborando com o sistema de morte. Marcos não menciona aqui quem será responsável pela morte de Jesus. Para o discípulo não resta mais dúvida. Para quem lê o Evangelho de Marcos com atenção, também não. Pois desde o verso 3:6 já se decreta a morte dele. Um segundo ponto que a gente pode falar que é o medo do compromisso. Em cada um dos 3 anúncios da paixão, encontramos uma reação oposta pelos discípulos. No primeiro anúncio, é Pedro quem se opõe terminantemente, apresentando condições, que foi o evangelho do domingo passado. No segundo, 9:30 a 32, os discípulos não compreendem e têm medo de fazer perguntas, têm medo do compromisso. No terceiro, capítulo 10, versos de 32 a 34, que é o 29º domingo comum, a reação é de susto e, a seguir,
os filhos de Zebedeu, muito ambiciosos, em busca de honra. A gente percebe isso. A reação negativa dos discípulos serve de motivo para que Marcos insira aí um ensinamento de Jesus contrastando com a atitude dos discípulos. O tema da incompreensão dos discípulos é uma constante no Evangelho de Marcos, sobretudo de Marcos. Associado ao medo de fazer perguntas, denota que eles, acima de tudo, não querem compreender o messianismo de Jesus porque temem um compromisso maior. O terceiro ponto que podemos falar aqui é a cena que situa Jesus e seus discípulos em casa. Pelo caminho, houve uma discussão sobre quem seria o maior dentro do grupo. Isso denota que os discípulos ainda imaginam a comunidade dividida em categorias e classes, onde uns são privilegiados em detrimento de outros. O silêncio dos discípulos diante da pergunta do mestre prepara a aula particular de Jesus, que sentado ensina como mestre que traz a novidade. O quarto ponto desse evangelho é o ser. Ser o maior é acolher os pequeninos. A cena seguinte é marcada por uma criança no centro do grupo. É o próprio Jesus quem a coloca aí, abraçando-a. Criança é sinônimo de pessoa necessitada e dependente. Jesus a coloca como centro de atenção dos discípulos. E para ela tem um gesto de carinho e de acolhida, o abraço. Notar que o Evangelho de Marcos, Jesus abraça só crianças. Portanto, com esse gesto, Jesus está mostrando o que é ser seu discípulo, o que significa ser o maior dentro da comunidade. Maior é aquele que acolhe os carentes, marginalizados, oprimidos, injustiçados e por eles se interessa, dedicando-lhe tempo e vida. E acolher essa gente é acolher Jesus e o Pai que o enviou.